Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live de astrologia aqui do nosso canal. Hoje com mais uma edição do programa Mercúrio em Virgem, o programa em que eu analiso detalhadamente os aspectos do mapa astral que tu me trouxeres, ou respondo às dúvidas que tu me trouxeres sobre astrologia. Sendo que no nosso trabalho nós estamos ultimamente dando um foco maior, um empenho um pouco maior para como utilizar a interpretação do mapa astral, do mapa astrológico de nascimento, para a identificação da nossa vocação. Ou seja, a pergunta fundamental do ser humano: quem sou eu? Você sabia que a astrologia é uma das linguagens mais antigas e mais utilizadas na história para responder essa pergunta, quem sou eu? Venha descobrir, acompanhe aqui o nosso trabalho. Então hoje, dando sequência a mais uma edição do Mercúrio em Virgem, temos algumas perguntas que foram enviadas sobre mapa astral e sobre astrologia em geral. Sendo que, embora o nosso foco seja mostrar para vocês como aprender astrologia, aprender a interpretar o mapa astral pode ser extremamente útil para a nossa vida em geral, mas em especial para a identificação da nossa identidade, do nosso propósito de vida, que são os componentes fundamentais da nossa vocação, do entendimento da vocação. Vamos então trazer perguntas gerais, porque agora são tantas que chegam por todos os canais, né? Chegam por Face, por Insta, por YouTube, por WhatsApp e por Pombo Correio. Pombo Correio é a mais arcaica, mais clássica, né? Das vias de enviar perguntas, mas podem enviar por todas as vias que serão muito bem-vindas. Então hoje nós temos algumas perguntas e a gente selecionou uma importante que ficou da última edição do Mercúrio em Virgem, que a nossa voluntária, que eu não vou dar o nome, mas ela sabe, a nossa voluntária escorpiana, que mandou excelentes perguntas que compuseram o programa da semana passada, o último Mercúrio em Virgem que nós tivemos. Faltou uma que não deu tempo. A gente respondeu várias, né? Que ela trouxe muito boas, por sinal. Observem aí, aqui no feed vai ter a edição anterior do Mercúrio em Virgem, que é anterior a essa, tá? Que é a que tem as respostas dessas perguntas acerca do mapa astral dela. E ficou faltando uma, que é sobre o significado do Vênus em Virgem no mapa. Ela pergunta devido à conotação negativa que ela encontrou em mais de uma fonte. Bom, sobre isso, a primeira coisa a dizer é que a gente não pode atribuir uma conotação negativa ou positiva apenas a nenhum aspecto do mapa astral. Ou seja, todos os aspectos podem ser causadores de coisas boas e coisas não tão boas na vida da gente. Ou melhor, os aspectos do mapa podem ser indicadores de potenciais que nós temos que nos causem problemas ou que nos abram caminhos. Vejam como é que funciona a coisa. Então, a gente falar de aspectos bons ou ruins é muito subjetivo. Então, não dá para dizer que Vênus em Virgem é bom ou ruim. Por exemplo, eu tenho Lua em Escorpião. E eu já ouvi falar cada bobagem de Lua em Escorpião, como se quase dizendo assim: tu tem Lua em Escorpião? Coitado, né? Por favor, né? Não diga isso para alguém que tem Lua em Escorpião. As consequências podem ser muito nefastas, né? Não, na verdade, quem tem Lua em Escorpião vai ter algumas dificuldades derivadas do que isso representa, e vai ter outras facilidades, outras coisas muito interessantes, que eu não vou dizer quais agora, tá? Mas a gente vai ter todos os aspectos com luzes e sombras, um aspecto luminoso e um aspecto sombrio do mesmo. Por essa razão, Vênus em Virgem, se fôssemos interpretar isoladamente, por que eu digo isso? Porque, acompanhe aqui comigo, qualquer aspecto do mapa astral deve ser interpretado em conjunto. A gente pegar um pedaço e interpretar sozinho é furada, né? Porque a gente vai cair em preconceitos, né?
Então tu pega, sei lá, Vênus em Virgem é isso, tá, mas a criatura tem, sei lá, Vênus em Virgem é a forma muito seca de se expressar emocionalmente ou afetivamente, tá, mas aí tu vai ter um pisciano com ascendente em Libra e Lua em Câncer, e tem Vênus em Virgem, né? Aí tu vai dizer, peraí, né? Então não vai ser tão estereotipado assim, tá? Então olha só, Vênus em Virgem, a posição de Vênus no mapa indica a nossa expressão afetiva, entre outras coisas. A posição de Vênus no mapa indica a maneira como a gente vai dar a conhecer aquilo que nós sentimos em termos amorosos, em termos de relação social, entre outras coisas. O signo de Virgem é um signo muito prático, muito pragmático, muito objetivo. Então, a pessoa que tem o posicionamento de Vênus em Virgem vai deixar claro o que ela sente, né? Para bem ou para mal. Então, ela vai ser bastante direta e objetiva, mas também muito reservada, porque o Virgem não é um signo de grandes expressões. O Virgem é um signo de simplicidade. Então, a posição de Vênus em Virgem indica uma expressão simples. Ele não desperdiça com o que não é sumamente necessário. Então, isso pode se mostrar, né, numa pessoa de maneira seca, como se fala na literatura, popularmente, é uma expressão seca. Ou simplesmente alguém que é discreto e reservado nos seus modos. Dá até para dizer que a pessoa tem muito bons modos, né? Porque ela vai ficar discreta e reservada e vai ser vista a partir disso. Então, muito cuidado com os preconceitos. Então, Vênus em Virgem não quer dizer que a pessoa vai ser seca. Ela vai ser também, além disso, muito exigente. Ela vai ver defeitos. Ela até vai ser bastante compreensiva com os defeitos alheios. Mas ela vai ver como as coisas poderiam se melhorar, né? E aí vai ser difícil ela escolher alguém, porque ela vai ser muito crítica com a pessoa, no terreno amoroso, né? E com ela mesma. Então, Vênus em Virgem vai ser muito exigente consigo e com o outro. Então, vai demorar para fechar o acordo, né? Então, a pessoa com Vênus em Virgem, às vezes, ela fica sozinha por muito tempo. Porque não quer dizer que ela não busque. É que ela mesmo atrapalha que a coisa se dê, né? Mas, quando ela estabelece um relacionamento, tende a ser estável, né? Ou seja, tende a ser duradouro, porque ela também vai ser Vênus em Virgem é signo de terra, né? Da continuidade. Isso entre outros aspectos. Eu quis destacar uma visão mais neutra desse aspecto, primeiro para exemplificar como todos os aspectos do mapa astral podem e devem ser lidos a princípio através de uma visão neutra, porque todos possuem um lado sombrio e um lado luminoso. Mas, em específico dessa pergunta que foi acerca da Vênus em Virgem, podemos dizer que não há por que se ter uma visão negativa. Né? É uma visão como qualquer outro aspecto. Olha, vai ter prós e contras, né? E ambos os lados são importantes. Essa é a pergunta que faltou da nossa voluntária escorpiana da edição passada. Agora, tem uma outra pergunta curiosa. Talvez esse seja um assunto que vocês não tenham muito contato. Existe alguma relação dos signos com as partes do corpo humano? Sim, existe, e essa relação ela é muito lógica. A ordem dos signos no zodíaco, ela corresponde a uma sequência lógica. É como se fosse a sequência da manifestação de uma mesma energia do universo, da natureza, que é cíclica. Então começa convencionadamente em Áries, faz todo o circuito, chega em Peixes e continua. Então é uma energia de circuito. Essa energia, que não tem então um real início e fim, mas é uma continuidade, essa energia ela vai então ter uma lógica de início em Áries e de final em Peixes. E essa energia que vem do céu, né? Então ela vai reger do início
a parte do corpo humano mais próxima do céu, que é Áries, e vai descendo na ordem dos signos do zodíaco até a parte mais distante do céu, que é Peixes, com os pés. Então nós temos uma correspondência muito simples e incrivelmente certeira. Áries rege a cabeça, testa, sistema nervoso, olhos, visão, né? É a testa do carneiro. Touro rege a boca, o sistema digestivo, a garganta, e todo o processo de deglutição é o ruminante touro, né? Gêmeos rege as cordas vocais, a garganta enquanto fala e os braços, né? O dinamismo do geminiano, a dualidade dos dois braços do geminiano e a fala, a comunicação. E assim vai. Câncer é o caranguejo, né? O crustáceo caranguejo é o arcabouço da caixa torácica. Leão é o coração, é o sol no corpo. Virgem são os intestinos, a raiz e a seleção minuciosa dos nutrientes do alimento. Libra é a balança da coluna vertebral e dos rins. Escorpião é a zona genital, o aparelho reprodutor. Sagitário para baixo já começa a ficar um pouco mais simbólico, né? Sagitário são as coxas, aí tem toda uma relação das coxas com o centauro, né? O centauro Quiron, os joelhos, né? E as canelas, os ossos, o esqueleto Capricórnio, o tornozelo Aquário e os pés Peixes. E, bom, não dá para falar de todos, mas os peixes, né, o senso de sacrifício do peixes, né, eu carrego o mundo nas costas, os pés carregam o corpo, né. Então, essa é a correspondência dos signos com as partes do corpo. Segunda pergunta de hoje, obrigado, essa aí é uma curiosidade. Isso não é brincadeira, hein, pessoal, isso aí foi a base de muitas relações da medicina antiga. Isso, em certa forma, em termos de medicina antiga, guarda relação com a sequência, com a pergunta seguinte. Terceira pergunta de hoje. Existem trânsitos que interferem na saúde e na doença? Sim. Entendam, não causam nem evitam doença, né? Ou seja, quando mudar a lua, vai mudar a saúde? Alguém vai ter mais chance de morrer? Olha, talvez morrer e nascer até que sim, mas não a mudança da lua em si. Vamos entender. De todos os trânsitos, aqueles relacionados com a lua possuem uma ligação direta com a fisiologia. A lua rege os líquidos do corpo, assim como os líquidos da natureza. E a lua rege todos os processos fisiológicos e de saúde, em termos básicos. Então, a deusa da lua, Artemisa, é a deusa também dos bosques, da natureza virgem, né? da natureza que chega, que flui, que participa da nossa vida biológica. E, bom, então, a observância dos ciclos da lua tem a ver com a saúde? Tem, mas tem a ver mais com a manutenção biológica, né? Por que eu falei de nascer e morrer? Porque uma das questões que a lua rege são os partos, que é a pergunta seguinte também. Então, os nascimentos é mais comum, isso é estatística, não precisa acreditar, é mais comum o pessoal nascer em mudança de lua. Agora, não é mais comum o pessoal morrer em mudança de lua, tá? Mas é uma virada de ciclo, né? Ou seja, o nascer e morrer são duas faces da mesma moeda, então a gente tem, de certa forma, alguma semelhança nesses processos. Mas, em termos gerais, tudo aquilo que envolva grandes mudanças ou alterações na condição fisiológica e que tem a ver com os líquidos, com os humores do corpo, humores não é o humor emocional, de astral, mas o humor de líquidos do corpo físico, tem a ver com a lua. Então, sim, as fases da lua ou os signos da lua podem ter a ver, ou os trânsitos que envolvam a lua no nosso mapa também. Outro astro relacionado com a saúde e a doença é o planeta Marte.
Então, Marte, deus da guerra, é o regente do sangue. O sangue, assim como a menstruação, assim como as hemorragias e assim como todos os processos que envolvam feridas, cortes, né? Ou lutas, combates internos, sistema imunológico, é uma guerra biológica que ocorre dentro do corpo. Então, os trânsitos de Marte vão ter relação com isso. Mas, já pulando para a quarta pergunta, né, que é quase junto com a terceira, que é a influência dos astros em cirurgias e partos. Uau! Bom, primeiro parto eu já falei, sim. Oi, Gerson Zygmunt. Boa tarde. Só que os partos, eles podem ter uma influência maior da Lua, né? Mas no caso de serem cesarianas ou cirurgias de todo tipo, de Marte. Não é superstição, né? É prudente a gente observar os trânsitos, né? O momento da Lua e de Marte, pelo menos, antes de marcar uma cirurgia. Porque algumas cirurgias provocam uma sensibilidade maior que possa gerar uma suscetibilidade a sangramentos. Então, se tu tá numa abundância de energia Marte, é melhor não fazer uma cirurgia mais delicada e sensível. O Marte, enquanto deus da guerra, ele também é o anteparo da morte. Então, cirurgias ou procedimentos muito delicados também é prudente observar alguns trânsitos de Marte, porque ele também pode precipitar, né, afobações cirúrgicas e maus desfechos. Então, sim, isso é um conhecimento muito antigo. Na verdade, é um dos conhecimentos mais utilizados na antiguidade e na Idade Média em relação à saúde, né? Muito da medicina andava junto com os trânsitos planetários. E o pessoal tinha um manejo muito, muito racional. Não é acreditar, tá? Tem que entender o que tem a ver tal influência, tal planeta, tal energia, o que significa isso com essas forças que regem o nosso organismo também. Então, aproveitando essa quarta pergunta, quando a gente fala que tem relação dos signos com as partes do corpo, também tem dos órgãos com os planetas. Aí então não dá para falar a tabela toda, mas é de fácil dedução. O coração é regido pelo Sol. Júpiter, o grande alquimista, o fígado, o grande alquimista do corpo, é regido por Júpiter. A linfa pela Lua, o sangue por Marte, e assim vai, entende? Então tem toda uma lógica, né? A fala, o aparelho vocal por Mercúrio, e a musculatura, os tendões, né? Também com Mercúrio, o esqueleto por Capricórnio ou Saturno, que dá a estrutura, a base, a solidez, é a responsabilidade que sustenta tudo, é o esqueleto, né? Saturno. Então, essa lógica é muito importante de se conhecer, porque essas correspondências também predispõem sensibilidades ou suscetibilidades da saúde da gente. Então, voltando à pergunta 3 e 4, né? Os trânsitos que interferem na saúde e doença, sim, né? E a influência dos astros em cirurgias e partos, tá? Bom, partos é muito interessante. Eu já contei para vocês em algum momento aí que eu já trabalhei lá em Porto Alegre, no Hospital de Clínicas, no Centro Obstétrico. Na verdade, eu trabalhava em outro setor, mas eu ia de curioso acompanhar partos no Centro Obstétrico porque eu podia, né? Eu estava lá e aí quando dava uma brecha eu corria lá e ficava acompanhando partos. É uma experiência muito mágica, tu acompanhar nascimentos. Eu estava num lugar em que isso acontecia com bastante frequência, num hospital grande, tem gente nascendo uma atrás da outra todo dia. Então eu podia fazer algumas estatísticas astrológicas, né? Então já imaginem o Rafael se divertindo lá, vendo gente nascer. E me divertia mesmo. E óbvio que era uma pesquisa de campo, eu devia ter publicado um artigo científico sobre isso, né? Observando, né, conforme os movimentos desses astros e de outros, o que se observava em termos estatísticos. Se tinha partos
mais ou menos difíceis, mais ou menos de um jeito, com mais óbitos, com menos óbitos, com tudo tranquilo. Isso a gente verificava. Isso em algum momento eu ainda quero voltar a fazer, né? Não tem medicina baseada em evidências? Pode ter astrologia baseada em evidências. Já pensou que legal? Vamos fazer uma nova onda aí, né? Não, nova onda agora é ruim, né? Não pode, né? Astrologia baseada em evidências. Já pensou? Então, sim, temos astrologia, temos os trânsitos planetários fortemente envolvidos com vários ciclos fisiológicos e processos de saúde e de doença. Sobre isso tenho algo mais a comentar. No que tange a processos coletivos de doença, se eu não me engano, estamos no meio de uma pandemia, também podemos verificar uma certa correspondência. Então, seria impossível nós passarmos por uma experiência coletiva tão peculiar como está sendo a da pandemia e não verificarmos certas correspondências astrológicas bem específicas. Em algum momento eu vou falar com detalhes sobre um estudo que, na verdade, eu fiz, mas a minha esposa fez junto, né? É mais dela do que meu, né? Mas é um estudo acerca da correspondência que há entre as configurações astrológicas de hoje, dos anos atuais, e a configuração que havia na peste negra, tá? Ou seja, a peste negra lá no século XIV, ela teve uma configuração que agora está sendo reproduzida. Isso não é coincidência. Isso não é... Por quê? Porque não teve outra reprodução e quando tem pandemia, né? Ou uma epidemia de grande porte. Então, isso não é coincidência. Isso é um alinhamento lógico da natureza em aspectos coletivos e em aspectos de experiência, no caso de saúde, tá? Então, sobre isso a gente ainda vai vir a falar um pouco mais, porque é muito interessante e a gente tá nessa, né? Estamos vivendo essa experiência coletivamente. E ainda sobre saúde e doença tem outras coisas. Bom, agora a quinta é uma pergunta ousada. A quinta pergunta é: o que são os pontos de morte no mapa astral? Uau, talvez alguém já tenha ouvido falar dos pontos de morte. É um conhecimento muito antigo. Por quê? Porque, segundo a ciência astrológica tradicional, quando nós nascemos com todo um cálculo de possibilidades. Então, não sabemos até quando vamos viver, mas sabemos que existem probabilidades matemáticas que aparecem no momento do nascimento na configuração astrológica, ou seja, no mapa astral, que predispõem os principais eventos marcantes da vida. Então, no caso de nós vivermos até uma longa idade, poderemos passar por todos esses eventos. Mas existem momentos específicos em que a configuração está favorável, ou existe a predisposição para nós encerrarmos a encarnação, ou seja, para morrermos. Então, pelo mapa, em tese, se pode verificar os momentos possíveis ou propícios para morrer. E segundo a tradição astrológica antiga, a gente não pode morrer em qualquer momento. A gente vai morrer num desses. Então, esses pontos da vida que são propícios para morrer são possibilidades. A gente não sabe quando vai morrer, mas tem que ser num desses. Esse é um conhecimento muito antigo. Antes que vocês se animem muito, tá? Não sei onde ver esses pontos no mapa e, sinceramente, nem quero saber, tá? O que eu vou fazer com essa informação? Eu vou olhar os meus? Não, prefiro não. Vou olhar os de alguém que me pedir? Também não. Então, não se animem muito. Não sei, nem quero saber identificar onde os pontos estão no mapa, mas eu sei que estão.
E, sinceramente, é bom que estejam bem escondidinhos para que só sejam conhecidos por quem tiver maturidade, consciência e bondade para usá-los com sabedoria. O que eu acho que não é o caso da maioria de nós. Tá? Então, vamos lá. Os pontos de morte, então, o que são? São os pontos na nossa trajetória de vida em que a personalidade humana se prepara para finalizar a sua vida. E nós podemos partir dessa vida em qualquer um deles. E eles estão definidos no mapa de nascimento. Mas em qual deles que a gente vai? Só Deus sabe, né? E na verdade, conforme as nossas escolhas, conforme o nosso livre-arbítrio, vai mudando. Se vai ser num, se vai ser no outro, se mantém ou se altera o mais provável deles. Então, aquela coisa, eu tô aqui agora, com o que eu tô fazendo até aqui, até os meus 40 anos, era para ser nos 50. Mas aí, com as coisas que eu fiz daqui até o ano que vem, sem eu saber, né? A gente nunca sabe, mas muda para os 60. E aí eu faço outras coisas depois que muda para os 45. Entende? Então, vai indo. Mas em algum deles vai ser, tá? Então, muito importante, muito importante, muito importante. A gente não se animar porque existe uma lógica muito justa na natureza para que nós não saibamos quando vamos morrer. Isso dá todo um sentido à vida, dá um sentido nobre, ajuda muito a gente não saber. E nos permite, na verdade, ser aliados da vida. Então, nós não sabermos quando morrer dá um tempero especial a cada momento, a cada experiência, a cada parte da vida. Então, é bom que a gente não saiba, né? Mas a gente poder viver cada dia como se fosse o último também é pedagógico, também é didático, também é bom. Então, isso aí é o que melhor podemos tirar dessa conclusão. Mas os pontos de morte estão no mapa, eles em algum momento já foram conhecidos, estudados, e é que nem alquimia, né? Quem conseguia transformar chumbo em ouro não precisava, né? Só conseguia quem não precisava. Então, quem sabe ver os pontos de morte no mapa não precisa, né? O que vai fazer com isso? Nada, né? Uma coisa é tu pressentir a morte um pouco antes, até alguns meses antes, e tu sentir que tá chegando a hora. Isso é uma coisa. Outra coisa é tu ter racionalmente o conhecimento dos pontos e saber qual deles. Mesmo que tu soubesse, tu não vai saber qual deles é, porque isso depende do teu livre-arbítrio que vai jogando de um para outro. Tá? Mas não pode ser qualquer um. Então, às vezes a gente escapa de situações, né? Quase morri, né? Às vezes é porque tu passaste por um ponto de morte, né? Tava tudo muito propício para morrer, mas não era a tua hora. Então, tu não vai. Vai no outro, né? Talvez. Então, mas do último tu não passa, tá? O último pode ser bem longe, mas do último tu não passa. Do último, simplesmente tudo para, tá? Bom, isso aí, pessoal, é o que nós tínhamos de perguntas para hoje. Eu agradeço de coração aos que nos enviaram, agradeço aos amigos que estão aqui nos acompanhando, espero que tenha sido útil para vocês. E hoje foram algumas perguntas bem simples, até foi um pouco menos do que o tempo usual, mas agradeço aos que nos enviam as questões e continuo as ordens aí para esclarecer o que estiver a meu alcance, dentro do que vocês quiserem saber de astrologia. E vou fazer um plus aqui no nosso programa Mercúrio em Virgem. Ajudem na produção do conteúdo, enviem, escrevam para nós aqui o que vocês gostariam de saber acerca de astrologia. Não só as perguntas, né, que vocês já mandam, que são ótimas, mas que assuntos vocês gostariam de ver abordados também. Vocês sabem que o nosso foco aqui é ensinar a fazer mapa astral, ensinar a interpretar mapa astral e mostrar a importância que isso tem para nós nos guiarmos melhor na vida. E agora, mais especificamente, como isso ajuda a tu identificares a tua vocação. Quem sou eu? A pergunta fundamental da vida. Isso é o foco do nosso trabalho. Mas, se surgirem assuntos muito interessantes, também, quem sabe, podemos acrescentar aqui.
Afinal, temos live todo dia, né? Acho que cabe. Foi um privilégio ter estado com vocês. Continuem acompanhando o nosso trabalho. Muito obrigado pela presença. Um grande abraço e até a próxima.